Mais uma vez é uma alegria estarmos aqui reunidos na casa do Senhor. Nosso coração já está quebrantado, pois a adoração foi digna de todo o louvor, toda a adoração, somente a Ele. Ele é o único digno de adoração a Deus. E Ele se faz presente sempre, em todo instante, no meio de todos nós. Amém? E é uma alegria compartilhar sempre uma palavra que o Senhor nos coloca no nosso coração. É uma alegria estar aprendendo a palavra de Deus. É uma alegria conhecer Deus. Muitas vezes nós temos nas nossas mãos um livro, como foi mencionado aqui hoje sobre as igrejas que não podem ter livros, ou países que não podem ter livros. Nós vemos irmãos que são mortos por ter uma Bíblia em suas casas. Nós vemos pessoas que morrem por causa deste livro que nós temos em nossa casa. E às vezes não temos somente uma Bíblia, nós temos muitas Bíblias em nossas casas. E essas pessoas, elas amam tanto este livro que nós carregamos aqui. Pois esse livro, ele é a palavra de Deus. Mas é uma palavra que ela está escrita. Mas a diferença é que quando nós lemos essa palavra, quando nós lemos esse livro, ela é diferente de todos os livros que nós lemos. Por isso ela é considerada os best-sellers, ou seja, o livro mais vendido no mundo inteiro. Pois ela é o livro mais traduzido em muitas línguas. O livro que ela alcançou muitos países. E hoje ela é um livro que muitas casas têm nela, e um livro acesso para poder tê-la. Mas muitas vezes nós temos nas nossas mãos, mas nós não compreendemos o grande significado deste livro na nossa vida. Quando nós falamos que a palavra de Deus não é somente uma palavra, mas é Ele falando conosco. E Ele não fala, Ele fala conosco diretamente no nosso coração. E ao momento que nós lemos esse livro, nós vamos estar conhecendo cada vez mais quem é Deus. Nós conhecemos quem é o Pai, conhecemos quem é o Filho, e nós conhecemos quem é o Espírito Santo. Pois essa trindade está sendo revelada dentro de cada palavra que nós lemos nela. Então, é um livro muito importante para nós que somos cristãos. E nós temos que tê-la. Nós temos que lê-la todos os dias na nossa vida. Por isso que ela é chamada de um alimento para o nosso espírito. Pois sem essa leitura, nossa vida espiritual ela vai se morrendo. E nós, como cristãos, necessitamos estar sempre lendo, nos alimentando, crescendo. E, acima de tudo, conhecendo quem é esse Deus que nós temos. Que hoje nós cantamos, que hoje nós lemos, que hoje é que se prega, que hoje é que se fala, que hoje Ele se faz presente. Não é um Deus que nós temos como uma palavra lida ou falada, mas é um Deus que Ele atua, um Deus que Ele te revela, um Deus que Ele está tocando o seu coração, é um Deus que está te curando, é um Deus que está te fazendo muitas coisas na sua vida. Por quê? Porque Ele te conhece. Amém? E a palavra aqui que foi dada para poder trazer hoje na igreja, se encontra no livro de Êxodos, capítulo 3. Gostaria de ler o versículo 13 ao versículo 15. Êxodo, capítulo 3, versículo 13 ao 15. Diz a palavra do Senhor. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, ele disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E depois disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Amém?
Gostaria de colocar o tema de hoje. Ali está escrito em hebraico, Ehyeh Asher Ehyeh, ou eu sou o que sou, né? Na tradução literal, Ehyeh Asher Ehyeh, ele diz, eu serei o que serei. E aqui ele se apresenta como um nome para ser dito ao povo de Israel, quando Moisés recebeu essa mensagem de Deus. Quando for aos filhos de Israel, diga, eu sou o que sou. Eu sou o que sou, veio para libertar vocês. Mas é interessante nós perguntarmos, por que Deus disse para falar essa palavra, eu sou o que sou, né? Todos nós, quando nossos pais vai escolher um nome, lógico que os pais eles querem colocar um nome com um significado, ou pesquisa-se para antes colocar o nome. Muitos dos pais não vai pegar qualquer nome e colocar, porque também o nome ele tem uma influência muito grande no caráter da pessoa. E quando nós somos escolhidos, através dos nossos pais, para receber este nome, então nós seremos conforme aquele nome foi dado para cada um de nós. No meu caso, foi um pouco diferente. No meu caso, eu tenho nome somente em japonês, Etsuo, que foi a junção de um kanji da minha mãe com do meu pai. Etsuko, pegou Etsu, e pegou Yoshio, pegou o, ajuntou, aí saiu o meu nome, Etsuo. Que eu vou perguntar qual o significado? Até hoje ainda não descobri. Mas em português, ou quem tem o nome em português, geralmente nós temos essa descendência de ser europeu, então muitos dos nomes vêm da linguagem, tanto do grego quanto do latim, das línguas antigas, e ele vem sempre com um significado, assim como o japonês ele tem um significado. E o japonês, ele dá um valor muito grande quando vai se colocar o nome do seu filho aqui no Japão. Então eles pesquisam, vê a escrita em japonês, que é o kanji, e ali é colocado, escolhido para cada um de nós. Então, cada um de nós recebemos um nome. Então, nós somos conhecidos através de um nome que nós temos recebido dos nossos pais. Agora, aqui nós olhamos para a Bíblia, quando Moisés, ele vai até Deus e pergunta, qual é o nome que eu devo apresentar aos filhos de Israel, quando me perguntarem, que Deus é esse? Então, ali, nessa mentalidade que nós vamos ver sobre Moisés, ele veio de um país chamado Egito, cujo o país ele tinha vários deuses, e cada um desses deuses tinha um nome. Então, para Moisés fazer essa pergunta para Deus, era uma coisa normal. Que nome que o Senhor tem para poder dizer qual é o nome do Senhor, e eu dizer para ele que este Deus veio para libertar vocês. Então, essa mente, como Moisés teve, porque ele foi criado dentro do Egito, assim como todas as pessoas que estavam ali escravas, os judeus estavam escravos, eles conheciam muitos deuses, porque eles tinham muitos anos ali que estava sendo influenciado pela cultura, pelos deuses daquela nação. Então, para eles, tinham também, cada deus, um nome. Mas o mais interessante, que se Deus falasse um nome para ele ser apresentado, ele seria um Deus como os outros. Porque o Deus que cada cultura desses países pagãos é um Deus chamado Deus da lua, Deus do sol, Deus do rio, Deus de cura, né? Deus não sei tantos, né? Assim como no Japão, nós temos muitos nomes de deuses, que cada um tem uma finalidade. Existe uma cultura aqui dentro do Japão, que existe um barquinho que tem, se eu não me engano, 12 homens, que são considerados deuses, e cada um deles tem uma função como Deus. Se Deus desse um nome, ele estaria se igualando a esses deuses. Mas um Deus que ele se apresenta a Moisés, se apresenta para nós, ele é um Deus acima de todos os deuses. Ou seja, é um Deus que ele não se limita somente a uma função. Por isso que aqui, quando nós vamos fazer essa tradução do hebraico, diretamente no texto, eu serei o que serei, ele está dizendo para Moisés
que eu serei aquele que vai trazer a libertação para eles. Eu serei aquele em que você vai estar presente, e que estarei presente no meio de cada um de vocês. É um Deus que Ele traz uma forma enigmática, que muitos estudiosos tentam entender ou revelar qual o significado do porquê Deus fala, eu serei o que serei. Então, nós estaremos colocando um limite, mas Deus vai além disso. Deus, quando Ele fala que eu serei, é como se Ele estivesse dizendo para Moisés, eu sou aquele, quando você precisar, estarei ali. Quando você quiser a minha presença, quando você estiver querer falar comigo, ali estarei. Mas não somente eu vou estar ali presente, não somente vou estar ali falando com você, mas tudo aquilo que você estará ouvindo, não será somente limitado naquilo que eu estou dizendo para você. Eu vou muito além daquilo que você não sabe, que você não conhece, que você nem sabe que ainda irá acontecer. Então, é um Deus, se nós formos colocar aqui, como está escrito na Bíblia, é um Deus que nós vamos contar histórias, que nós vamos escrever os feitos de Deus. Ele não é somente um Deus que nós estamos lendo aquilo que Ele fez com seu povo, quando eles estavam saindo da escravidão e atravessando todo Israel, todo o deserto. Ele vai muito além disso, porque Ele é um Deus que estava ali junto com Ele. Ele não somente fez abrir o mar vermelho, mas fez o seu povo atravessar no seco. Ele não é somente um Deus que abriu uma coluna de fogo para aquecê-los durante a noite, mas ao mesmo tempo Ele estava protegendo o seu povo. Não somente aquele Deus que fez uma nuvem sobre a sua nação para proteger do grande calor, mas ao mesmo tempo estava cuidando de cada um deles. E o mesmo Deus que estava ali junto com ele, não somente fez com que ele andasse durante 40 anos, mas diz a palavra, que esse Deus cuidou, porque seus pés não se incharam e suas roupas não se envelheceram. Então, é muito mais que um simples Deus. Então, Ele não pode ser limitado como nós, que temos um nome, que cada um de nós recebemos um nome, porque Ele está muito além de tudo isso que é o próprio Deus. Então, Ele é um Deus acima de tudo que nós conhecemos. Está além daquilo que nós entendemos. Hoje foi lido sobre um termo falado parábolas, do devocional. E Deus, Ele age com forma de parábolas, muitas vezes porque a compreensão, quando Ele falava com seus profetas, Ele falava ali em forma de parábolas, para eles não entenderem o que iria acontecer com aquele povo. Nós podemos ver muito no livro de Daniel, a forma como ele utilizou muito nos seus sonhos para falar em forma enigmática, que o povo não entendiu. Nós conhecemos porque nós vemos o resultado de tudo aquilo que aconteceu, das guerras, das conquistas, dos impérios, até o dia de hoje. Mas naquela época, como que podemos conhecer? E é esse Deus que Ele se apresenta, um Deus, que Ele é um Deus hoje, presente, mas ao mesmo tempo é um Deus que está ali na frente, no futuro. Então, como descrever esse Deus? Eu serei aquele o que serei. Quando nós colocamos Ele em vários nomes, primeira coisa que nós vamos ver aqui, quando nós falamos Deus, na língua portuguesa, Ele encaixa em vários deuses. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus realizou aquilo, Deus criou, Deus fez milagres. Deus, Deus, Deus. Mas se nós pegarmos a tradução literal, a textual do judaísmo, há uma diferenciação para cada forma como Deus se age. E uma delas nós conhecemos muito, Elohim. Elohim, quando nós vamos pesquisar, está em plural. Porque ali, quando nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz, no princípio, Deus criou. Né? Em Gênesis, em hebraico, fala Bereshit bara Elohim. Elohim está em plural. Então, quer dizer o quê? Durante a criação, estava ali o Deus Pai, o Deus Filho e o próprio Espírito Santo.
Então, a criação não foi feita através de somente o Deus Pai, mas o Filho, o Espírito Santo, se fez presente junto na criação daquilo que não havia nada. Porque se a palavra bará, dada Elohim, bará Elohim, ou seja, Deus criou, a criação é realizada do nada. Ou seja, esse termo da palavra só é dado somente para Deus. Por quê? Porque é o único que pode criar do nada alguma coisa. E nós, pessoas que somos a criatura feita à semelhança de Deus, nós viemos de onde, como a Bíblia fala? Do pó da terra. Então, houve uma matéria que nós, através dela, fomos criados. Mas esse Deus, o Elohim, que nós estamos hoje conhecendo, Ele fez do nada existir, ou seja, do céu, tudo que está acima da nossa cabeça, Ele criou. E a terra onde nós vivemos, e tudo aquilo que está ao nosso redor, Ele realizou. Então, quando nós lemos o livro de Gênesis, capítulo 1, quando Deus fala, Ele criou, Deus criou, Elohim, Bará, Ele fez isso, fez aquilo, fez lá. Esse é o Deus, um dos nomes que nós podemos conhecer como Deus Criador. Ou seja, quando fala Elohim, nós temos que lembrar sempre que é o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, porque está no plural. E ali nós vemos muitos nomes que nós vamos conhecendo dentro da Bíblia. Jeová Jireh, o Senhor, ou Deus proverá. Quando estava no deserto, assim como no tempo de hoje, o nosso Deus, Ele vai proverá, vai prover. Jeová Jireh, prover as nossas necessidades. Por que Ele fala isso? Porque quando nós temos a nossa necessidade, nós dobramos o joelho, nós buscamos a Ele, e Ele vai prover. Vai prover o que para nós? Vai prover aquilo que o seu coração precisa, aquilo é a sua necessidade. Então, quando nós colocamos, esse é o meu Deus que me provê de todas as minhas coisas, nós não estamos somente falando um Deus que provê todas as minhas coisas, mas é um Deus que é o provedor de todas as coisas que nós necessitamos. Então, esse nós temos que colocar, Ele é também um Deus que provê, é um Deus, Jeová Rafá, ou seja, o Deus que sara. Então, todos aqueles deuses, ele tem uma função, mas o nosso Deus, Ele é um Deus que provê, é um Deus que sara, está tudo coligado a um único Deus. Ele que está aqui conosco. É um Deus que está hoje providenciando, é um Deus que está hoje sarando não somente a terra, mas sarando todas as doenças, sarando todas as formas que nós necessitamos, não somente uma dor física, doenças físicas, mas também aquele que sara nossas doenças espirituais. E Ele está aqui conosco, presente. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Eu custei muito a entender por que o Senhor é chamado Deus, a minha bandeira. Então, quando nós vamos olhar a história de Josué, no momento que Deus ordena que eles têm que dar 7 voltas em volta de Jericó, o que estava à frente do exército? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança representa a presença de Deus junto com o seu povo. E ele estava ali na frente, a 1 quilômetro, a 1.000 metros de distância do exército. Então, quando nós chamamos, esse é o nosso Deus, Jeová, diz sim, o Deus porta-bandeira. O porta-bandeira, dentro de uma guerra, é aquele soldado que carrega a bandeira, que vai à frente do seu exército, está sempre à frente para estar ali, representando o seu exército, a sua nação. É aquele que está na frente para mostrar, para ser guiado, para ser seguido. Esse é o nosso Deus, que está ali na frente. Ele vai na frente. Por quê? Porque Ele está abrindo um caminho. Ele está abrindo a vitória. Ele está ali mostrando que é aqui que nós temos que seguir. É ali que nós temos que caminhar. É ali que Ele vai nos conduzir a uma vitória. Então, quando nós vemos que a Arca da Aliança deu 7 voltas, e depois eles deram somente o brado de vitória, ali o Jeová Nissi se fez presente. Porque Ele estava na frente, já conduzindo a vitória. Então, nós vemos no Antigo Testamento muitas batalhas que foram ganhas, porque Deus foi consultado, e Deus fala, eu estou com você, ou seja, o Jeová Nissi, pode ir na frente, que a vitória é sua, e hoje Deus se faz presente, e nós consultamos, Senhor, eu quero uma vitória,
tenha paciência. Eu sou o Jeová Nissim. Eu sou aquele que vai te dar esta vitória, porque eu sou o porta-bandeira, eu sou aquele que está na sua frente. Não se preocupe. Então, mais um nome que nós conhecemos, o nome de Deus, que Ele não é preso somente a um nome, mas nós temos várias, como que eu diria, formas de nós chamarmos o nosso Deus. Jeová Makasher, o Senhor que santifica, ou o Senhor torna santo. Essa palavra para nós é aquele que Ele vê um povo que estava no pecado, que depois Ele vai lá, trabalha naquele povo, e Ele vê que aquele povo se arrependeu. Então, aquele arrependimento, Ele santifica, Ele purifica, Ele perdoa os erros, os pecados. Ontem nós estávamos fazendo um estudo sobre o profeta Miqueias, e no último versículo do capítulo 7, eu sou o Deus que perdoa todos os pecados. E todos esses pecados são lançados no mar do esquecimento. Então é um Deus que nos perdoa. Nós falamos que nós somos falhos, nós somos imperfeitos diante de um Deus santo e poderoso. Mas, ao mesmo tempo, é esse Deus que nos purifica, que nos torna santo. Porque Ele conhece o seu coração. Ele conhece o que você pensa. Ele conhece o seu dia a dia, o seu andar, o seu levantar, o seu deitar. Ele sabe quanto nós somos imperfeitos. Mas, no momento que nós buscamos a Ele, com o coração quebrantado, com o coração de arrependimento, Ele nos perdoa. Não somente nos perdoa, mas também nos torna santa, porque quando nos tornamos santa, porque Ele pegou todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, e jogou no mar do esquecimento. Ou seja, Ele não vai lembrar, Ele não vai te cobrar, porque Ele esqueceu, porque hoje se torna novas coisas. Hoje você é um novo, uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo ser, um novo homem, porque as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Esse é um Deus que nos santifica no dia a dia. E nós conhecemos também como o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso é aquele que mostra sua soberania diante de todas as coisas. Para Ele não existe derrota. Talvez aos nossos olhos, nossos sentimentos, nós podemos ver algumas derrotas nas nossas vidas. Mas são esses tipos de derrota que Ele faz você se tornar mais forte, para você entender que o eu sou, ou eu serei o que serei, Ele está não somente te vendo ali, mas Ele está te vendo você lá na frente. Aquilo que você hoje está passando não é para você sofrer, mas é te preparar para amanhã, porque amanhã você se tornará mais forte, porque hoje você está entendendo como eu estou trabalhando na tua vida. Então esse é o Deus que é o grande poderoso, o todo-poderoso, o grande El Shaddai. E quando nós conhecemos esse Deus, através das palavras, como foi dito, nós não estamos somente lendo Deus neste livro, porque aqui é o momento que nós estamos lendo esse livro, nós estamos conhecendo esse Deus, um Deus que é, eu serei o que serei, porque Ele não está vendo você, ou Ele não está vendo nós, hoje, somente no presente, mas Ele está vendo nós todos, num lugar, como nós ouvimos hoje. Ele reina no meio de nós, Ele trouxe o reino para todos nós, Ele está te vendo você neste reino. E este reino é onde nós temos que olhar, direcionar e conquistar, porque ali é o lugar onde nós fomos criados, para estar junto com Ele, naquele lugar que nós chamamos, na presença deste Deus maravilhoso. E aqui nós estamos vendo um Deus, que é um Deus mostrado no Antigo Testamento. Mas esse mesmo Deus que se demonstra no Antigo Testamento, como diz João, capítulo 1, versículo 1, o Verbo esteve no início, o Verbo se fez carne e Ele se habitou no meio de nós. O mesmo Elohim está lá no céu, chamou o Filho, e lá Ele trouxe para nós. E quando o anjo anuncia, Ele anunciou como nome Emanuel,
Deus conosco. Aquele Deus que antes nós ouvimos falar no Antigo Testamento, que ele só atuava ali, mostrando o seu poder, mostrando a sua forma, mostrando aquilo que ele age. Ele deixa o seu reino e vem se fazer presente no meio de nós. Então, o grande Elohim se coloca como carne, e se fez carne e veio habitar em nós, pois que ele chama Emanuel e recebe também o nome como Jesus. E Jesus, se nós formos olhar no Evangelho, há 7 formas que Jesus se apresenta no Novo Testamento. Em João, capítulo 6, versículo 35, ele fala, eu sou o pão da vida. Quando nós olhamos e lemos o sou o pão da vida, ele é aquele pão que nos alimenta. Mas nós falamos somente que ele nos alimenta espiritualmente, né? Se nós olharmos os 2 milagres que Jesus fez, a multiplicação dos pães, o que aconteceu ali? Jesus viu uma multidão com fome. E havia ali, como diz a Bíblia, na primeira multiplicação, 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E através de um pão, ele alimentou todos e sobrou 7 cestos de pães. E se tivesse mais pessoas, todos eles seriam alimentados. Então ali, de uma forma física, eu sou o pão que alimento todos que estão com fome. Eu sou aquele que está no meio de vós, e vocês vão se alimentar e vão se saciar, porque eu sou presente. Mas quando nós olhamos esse mesmo Jesus, eu sou o pão, na Santa Ceia, ele reparte esse pão para os seus discípulos. E ele fala, este é meu corpo, que é dado por vós. E esse corpo que é dado por vós, está significando que eu irei para a cruz, e ali entregarei o meu corpo, que estará sendo partido por todos vós. Então, eu não somente serei o pão físico, que vai estar alimentando a todos que estão com fome, e ficar saciado, mas também eu sou o pão espiritual, que todo aquele que tiver e consumir esse pão da vida, terá uma vida eterna. Então, eu sou, é o mesmo do eu sou, do Antigo Testamento, quando se apresenta a Moisés. Eu sou o Jesus, eu sou aquele que hoje te traz o pão da vida. Depois Jesus fala também, eu sou a luz do mundo. A luz do mundo. Algo interessante. Quando uma pessoa está doente, ou uma pessoa que tem problemas de emoção, a tendência dele é se isolar. E muitas vezes, quando essa pessoa se entra em depressão, ela quer ficar no lugar escuro, fecha todas as cortinas, se tranca no seu quarto e não quer saber de nada. E a luz do mundo, a física fala, o que é essa escuridão? O que é esta noite? O que são essas trevas? Eles falam, é a ausência de luz. Então, quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, ele está se mostrando que eu sou aquele que vai iluminar no meio das trevas, no meio do pecado, e todo aquele que enxergar a mim, eu serei a sua vida. Eu serei aquele que vai te iluminar, aquele que vai mostrar a diferença na sua vida. Eu vou trazer a solução para a sua vida. E aquele momento que a luz brilha, e ele pode enxergar, ele vai ver que aquilo que ele estava sentindo, ele vai sentir algo diferente. Porque a luz de Jesus brilhou e iluminou essa vida. E outro dia também estava vendo uma parte muito interessante sobre a luz do sol. Na época do inverno, no Polo Norte, existem os países árticos, né? E ali tem alguns países que ficam 3 meses sem luz do sol. E um repórter, ou um youtuber, não sei bem, ele foi até uma lanchonete, que era a hora do almoço, meio-dia, estava todo escuro, e ele pergunta para essa atendente, como é que você se sente, não enxergando a luz do dia? Ela fala, é deprimente.
eu me sinto uma depressão muito grande, porque eu não consigo ver luz. Então, eu me sinto desanimado, eu me sinto fraco, eu me sinto vontade de estar dormindo, porque a luz faz a diferença na nossa vida. E se nós estamos em trevas, onde não há luz, o seu comportamento, o seu psicológico e a sua vida, ela se altera, porque falta a luz, que é Jesus. Ou seja, eu sou a luz do mundo. Depois em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estávamos comentando hoje sobre esse versículo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Interessante que esse caminho, eu outro dia estava comentando, o caminho quem que escolhe? Somos nós. Há uma coisa que Deus nos deu, que é chamado livre-arbítrio. Ou seja, eu tenho o poder na minha vida de escolher aquilo que eu quero fazer ou o caminho que eu quero seguir. Existem somente 2 caminhos, diz a Bíblia, que é o caminho para o céu, que é a salvação eterna, ou o caminho do inferno, que é a perdição eterna. Qual caminho nós devemos escolher? Todos vão falar que eu quero ir para o céu. A escolha, sim, nós queremos ir para o céu. Porém, você quer andar nesse mesmo caminho? Esse caminho que te conduz ao céu não é um caminho fácil, né? Um caminho que ele é cheio de pedras, cheio de espinhos, cheio de dores, cheio de tristeza. Nós vamos chorar, nós vamos lutar, nós vamos deprimir, nós vamos sentir muitas fraquezas no meio do caminho, mas aqui ele fala, mas esse caminho é verdadeiro. É esse caminho que é difícil, mas vai te conduzir aonde? À verdade, que é a vida eterna. Então, Jesus, ele se coloca, eu sou o caminho, aquele que me seguir, andar nos meus preceitos, no meu caminho, você vai estar numa verdade e você vai conseguir alcançar a sua vida eterna. Então, quando Jesus se apresenta, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão através dele, que é Jesus. Não existe um outro caminho. O outro caminho é para a perdição. João 10, 7, 9 fala, eu sou a porta. A porta. Nós falamos sempre a porta, né? Até vi uma brincadeira que eu estava vendo na televisão, não sei se você já deve ter visto, uma pessoa que está atrás de 2 portas, atrás dessa porta, uma vai cair numa lama e outra vai cair numa verdade. E ele vai ter que escolher qual porta ele vai escolher. É uma brincadeira, mas existe uma realidade por trás disso. Porque a escolha é sua. E qual porta você quer entrar? A porta que está com Jesus, a porta que é Jesus, ou a porta que vai cair numa lama, ou seja, vai te levar para o lado errado, a escolha errada. E quando Jesus fala que eu sou a porta e você entrar por ela, ele está dizendo para você, você fez uma boa escolha, porque você entrou na porta que sou eu, e essa porta vai te conduzir o caminho, a verdade e a vida, né? Então, por isso que ele se apresenta. Eu sou o bom pastor. João 10, 11, 14 fala, eu sou o bom pastor. É interessante também, quando nós vemos o Jesus sendo, eu sou o bom pastor, a primeira coisa que vem na nossa mente é um pastor cuidando das ovelhas num campo, até conhecer um outro lado do que é realmente um bom pastor. Porque quando chega a noite, essas ovelhas não podem ficar no meio do campo, porque os animais selvagens vão lá e vão matar essas ovelhas. Existe um lugar no meio do campo que é chamado de um aprisco. É um muro, um muro que faz um cerco, né? E eles existem em vários lugares ali onde se tem a criação de ovelhas. E quando chega a noite, este pastor pega as suas ovelhas e começa a colocar dentro desse lugar. Só que esse lugar não tem porta. Então, quem fica na porta cuidando para que as ovelhas não saiam à noite e para que os animais não entrem para comer suas ovelhas, o pastor fica na porta. Então, quando nós lemos, eu, Jesus, eu sou o bom pastor, é aquele que está ali, vigiando, cuidando de cada ovelha, de todo o perigo, de toda a armadilha. E eles estão ali, dormindo, seguro, porque o pastor está na porta, cuidando de cada ovelha que está ali.
Então, quando nós vamos ler, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, quer dizer que Ele é aquele que está cuidando de cada uma delas. Ninguém pode entrar naquele lugar sem passar por Ele. Então, Ele é o pastor que cuida de cada ovelha. Esse é o nosso Jesus que nos cuida de todo momento. E João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Esse é o propósito que Jesus veio até aqui nós, o Emmanuel, Deus conosco. Ele veio até aqui, morou conosco, anunciando esse novo reino que nós ouvimos hoje no devocional. Este reino que já está no meio de nós, já vive no meio de nós. E ele se consome na sua ressurreição, porque ele venceu a morte. E ele foi ressuscitado, e ele é a vida. Não uma vida como nós temos hoje, mas uma vida após a morte. E ele, como ressuscitou, ele venceu a morte, e ele tem vida, e ele hoje vive, está conosco, e hoje ele vive, está no meio de nós, e hoje ele vive, pode ouvir você, ele vive porque ele pode entender você, ele vive porque ele quer a salvação de você, ele vive porque quer você nos seus caminhos, ele vive porque ele quer ser o pão, ele vive porque ele quer ser o seu alimento espiritual, ele vive porque ele quer você lá na glória junto com ele, como diz em Apocalipse, um banquete, uma mesa muito grande, comprida com muitas pessoas, ele está ali esperando por todos nós, porque ele é o grande Cordeiro, aquele que fez sacrifício por cada um de nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, nosso Jesus, talvez ele, colocamos ali também, eu serei o que serei, porque ele veio para que trazer a vida eterna para nós, pensando nós não no hoje e no presente, mas pensando nós lá no futuro. Esse futuro é o quê? Estar com ele. Estar ali habitando com Ele, vivendo com Ele. Porque a Bíblia fala bem claro, é um lugar que não há tristeza nem dor. Todas as lágrimas serão enxugadas, porque ali é a presença de Deus. Ali é a presença do Elohim, é a presença desse Deus que hoje nos fala, que hoje deixa um livro escrito, não um livro que somente tem palavras, mas é um enigmático dizer que toda vez que nós lemos esse livro, aquele que sente a presença de Deus ao ler esse livro chora. Eu choro. Não tenho vergonha de dizer que quando eu chego num êxtase muito forte, grande, na presença de Deus, quando eu estou lendo este livro, eu sinto a presença muito grande e forte no meu coração, e eu choro, porque eu estou sentindo a presença de Deus. Por isso que esse livro ele é perigoso para aqueles que não são cristãos. E eles perseguem este livro porque sabem o poder que este livro tem de influenciar pessoas a seguir uma grande verdade, que é a verdade que vai te libertar, a verdade que vai te conduzir ao lugar santo dos santos, que é a presença do nosso Deus. E hoje nós nos conhecemos um grande El Shaddai, ou, como diz aqui no hebraico, Yeh, Asher, Yeh. Eu serei o que serei. Esse é o nosso Deus, que não pode ser medido e nem colocado com um único nome, porque Ele está muito além de um só nome. Ele está muito além daquilo que nós pensamos. É incompreensível, porque Ele age além do nosso entendimento. Nós podemos conhecê-lo lendo, mas não há a compreensão de como Ele vai mover na sua vida, porque Ele é um Deus que está aqui presente, que está na sua vida, que está te olhando, que está te conduzindo, e sabe o seu coração. Amém? Que esse grande Elohim, ou nosso Deus, que é acima de todos os deuses, ou como nós falamos, o Deus dos deuses, ou o grande El Shaddai, que Ele possa te conduzir a tua vida, quando você cada vez mais conhecer a Ele. E é o convite que faz esta Bíblia, esta palavra, para cada um de nós, para que nós venhamos a conhecer Ele cada vez mais. Conheça o Deus que você serve. Conheça esse Deus que te faz presente na sua vida, que está ali,
te curando, que está ali te conduzindo, que está ali te abençoando, que está ali te protegendo, que está ali fazendo tudo por você. Porque Ele te ama. Ele te ama. E ali na Bíblia fala que no princípio, quando Ele criou o nome, quando criou o homem, e também a mulher, o próprio Deus fala, muito bom. Você é uma criação muito boa para Deus. E quando o homem peca, Deus não vai destruir, porque Ele tinha todo o poder e autoridade de consumir o erro do Adão e o erro da Eva, e fazer novamente um novo homem, nova mulher. Mas Ele não fez, porque Ele sabia, sobre aquele erro daquele homem, chamado Adão, muitas coisas iriam acontecer. E hoje nós estamos aqui, pelo amor, misericórdia, que Ele tem por todos nós. E Ele te ama, Ele se faz presente, Ele quer a salvação, Ele quer você, ali junto com Ele, cada um de vocês, amém? Vamos nos colocar de pé. Eu sou